Há momentos na ficção em que o espectador pede tanto, mas tanto para que a história ande, para que a protagonista saia da passividade, que quando isso finalmente acontece, o resultado deixa um gosto amargo na boca. E o quarto episódio de Pluribus, intitulado Por Favor Carol, materializa exatamente essa sensação. Este é o ponto de virada onde a narrativa decide parar de apenas apresentar um cenário estático da união para nos jogar no meio de um furacão moral. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel e hoje vamos falar do quarto episódio de Pluribus. Então já deixa o like aqui no vídeo que assim você ajuda o canal e também se inscreva e clica no sininho para não perder os próximos vídeos. Aproveita e me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição. E agora sim, vamos ao vídeo. Até esse ponto, Carol Sturka, vivida por Rhea Seehorn, funcionava quase como uma observadora revoltada, uma vítima de um sistema de felicidade tóxica que a cercava. Mas agora a chave vira, e vira de uma maneira que obriga quem assiste a se perguntar: era mesmo isso que queríamos ver? O episódio que serve como um ponto de inflexão narrativo, mas que sua ânsia por progresso acaba expondo algumas fissuras estruturais na própria construção desse universo. Este episódio é um estudo sobre agência, sobre o poder de agir e principalmente sobre como a liberdade total, num mundo onde as consequências sociais tradicionais foram abolidas, pode transformar a vítima em algo muito próximo de um monstro. O episódio abre com um plano estendido, quase silencioso, que funciona como um contraponto temático para a jornada de Carol. Somos transportados para o Paraguai, onde encontramos Manoussos, interpretado por Carlos Manuel Vesga, um gerente de depósito com quem Carol teve um breve contato no episódio anterior. E aqui ressurge como a antítese da protagonista, enquanto Carol está em Albuquerque, cercada por sorrisos, limpezas e uma solicitude irritante, Manoussos vive o apocalipse em sua forma mais crua. Ele está entrincheirado, racionando comida, vivendo na sujeira e na paranoia. Ele vasculha as ondas de rádio buscando alguém, qualquer um, que ainda não tenha sido assimilado. A direção constrói esse isolamento. É claustrofóbico, sujo e desesperador. Ele recusa a ajuda da União, chegando a derrubar um prato de comida com pé de cabra, numa demonstração de integridade obstinada. Mas é aqui que reside a sutileza do roteiro. A fome vence. Ele acaba invadindo armários alheios, violando seu próprio código moral, apenas para encontrar ração de cachorro. E o que esse trecho comunica? Ele apresenta um tipo de resistência baseado no medo. É o arquetipo do sobrevivente clássico, aquele que se esconde para resistir. Carol, por outro lado, fará o oposto. Ela vai atacar. O bilhete de desculpas que Manoussos deixa para os inquilinos, mesmo do auge do desespero, mostra que ele ainda segura uma humanidade que Carol, aos poucos, parece disposta a sacrificar. É um espelho posicionado pela série para dizer: existem formas diferentes de não se entregar, e nem todas elas preservam a alma. De volta a Albuquerque, a trama engata quando Carol retorna para casa. A residência danificada pela granada no episódio anterior está sendo reparada por um grupo de pessoas, incluindo o prefeito. E a cena carrega aquele humor negro característico de Gilligan, mas serve de palco para a primeira grande virada de chave da mitologia da série, a honestidade radical. Carol decide testar uma hipótese. Se essa mente coletiva é tão pura, será que eles conseguem mentir? Ela escolhe o Larry como cobaia. O interrogatório que se segue na sala de estar é, sem dúvida, como um dos pontos mais altos do episódio. A premissa é simples, mas o desdobramento é complexo. Se eles não podem mentir, tornam-se a fonte de informação mais segura do mundo. E por que não, a arma mais cruel contra o ego de quem pergunta. Ela confronta Larry sobre seus livros, aqueles romances que ela mesma despreza e sabe serem medíocres. A resposta de Larry é uma mistura fascinante de elogio hiperbólico e verdade dolorosa. Ele afirma que os livros são tão importantes quanto Shakespeare. Carol ri, acha absurdo, mas aí vem o golpe. Ele explica que para a União, o valor da arte não reside na qualidade estética ou na prosa refinada, mas na utilidade. Ele cita uma fã, a Moira, que evitou o suicídio por causa dos livros de Carol. Ou seja, para a mente coletiva, a função terapêutica supera o mérito artístico. E isso configura uma crítica mordaz sobre o consumo de arte no mundo contemporâneo. É o algoritmo vencendo a alma. A validação pelo engajamento e pelo efeito prático, não pela profundidade. Mas o golpe de misericórdia ocorre quando Carol força Larry a acessar as memórias de sua falecida esposa, a Ellen.
A tendência humana é idealizar quem se foi. A morte tem esse poder de santificar memórias. A união, contudo, não possui esse filtro, e a verdade é brutal. Ellen achava os livros de Carol inofensivos, e seu grande romance inédito apenas meh. Ela só incentivava por amor, por pena, para ver a Carol feliz. Nesse momento, a honestidade da mente coletiva deixa de ser uma curiosidade e vira uma arma que desmantela a última barreira de proteção emocional de Carol. O amor de Ellen era real, claro, mas era sustentado por mentiras piedosas. A união ao expor a verdade nua e crua destrói o luto romantizado da protagonista, mas serve para a confirmação da tese. Eles não conseguem mentir. E se não conseguem mentir, também não conseguem esconder como reverter o processo. Com essa informação, Carol sai da defensiva e entra no ataque. E vale abrir aqui um parêntese para a atuação de Rhea Seehorn. Se em trabalhos anteriores ela já roubava a cena, aqui ela carrega a complexidade dramática inteira. A transição de vítima para algoz é fascinante. Ela vai até o hospital visitar Zócia, que ainda se recupera da explosão. A conversa é tensa, cheia de subtexto. Carol usa a honestidade de Zócia contra ela mesma, confirmando que a reversão é possível. E a partir daí, o episódio se transforma em um filme de assalto, com Carol decidindo roubar tiopental sódico, o famoso soro da verdade. A sequência que altera a droga em si mesma é talvez o momento mais humano da personagem até agora. É hilário, patético, mas profundamente triste. Sob o efeito da droga, a armadura cai, e ela chora por Ellen, admite que acha Zócia atraente, adicionando uma camada de complexidade sexual e confessa seu ódio pela felicidade forçada. Não é apenas um recurso de roteiro, é a audiência vendo quem Carol é de verdade. Ela prefere a dor, a sujeira e a imperfeição de sua vida bagunçada do que aquela paz de plástico. Ela defende o direito de ser infeliz e o direito de ser complexa. Mas é no clímax que o episódio cobra o preço dessa tal agência. Carol leva Zócia para tomar sol, injeta droga nela e exige respostas. Mas o que acontece não é uma revelação triunfante, mas sim uma cena de tortura. Zócia entra em sofrimento agudo, tem uma parada cardíaca, e a reação da mente coletiva ao redor? Eles não atacam, eles não viram monstros de CGI, eles choram, eles imploram, por favor, Carol. O título do episódio não é um pedido de clemência de uma vítima isolada, é o lamento de uma coletividade que não entende por que alguém escolheria causar dor. Eles não estão preocupados apenas com a morte de Zócia, estão angustiados porque Carol está gerando infelicidade. Carol se torna vilã da cena. Ela cruza uma linha ética inegável. Ela tortura uma pessoa, mesmo que seja parte de uma mente coletiva, para conseguir o que quer. A sua liberdade se torna tirania. E isso é uma inversão da lógica da invasão alienígena. Geralmente, o humano é o herói que luta contra o opressor. Aqui, Carol é a força do caos, a força egoísta que destrói a harmonia, mesmo que seja artificial, em nome da sua própria vontade. A resistência dela é heróica, talvez, mas os métodos são destrutivos. Ela se recusa a ser feliz à força, sim, mas também se mostra incapaz de processar a sua dor sem projetá-la nos outros. Contudo, nem tudo funciona perfeitamente. É aqui que entra a sensação de que falta um ajuste fino na engrenagem. Em termos de execução técnica, o episódio é primoroso. A direção sabe usar o silêncio e os cortes rápidos nos diálogos, mas narrativamente, vemos que a série está muito mais interessada na psicologia de Carol do que na mecânica da ficção científica, e isso gera um descompasso. A união como conceito ainda soa um tanto unidimensional. Funciona muito bem como catalisador para a crise existencial de Carol, mas como vilão ou força antagônica, carece de definição. Entendemos que são uma coletividade sem falhas, baseada em lógica e otimização da felicidade e recursos, mas falta o miolo nessa mitologia. O episódio avança a trama, sabemos que não mentem e que há reversão, mas a sensação é de que a construção de mundo está correndo atrás do drama de personagem, em vez de caminharem lado a lado. Fica a impressão de que a urgência da trama é palpável, mas a resolução moral permanece num cinza desconfortável, que por vezes soa como decisão do roteiro e não apenas ambiguidade proposital. A introdução de Manossos sugere que o escopo vai aumentar, mas por enquanto, a narrativa segue presa no microcosmo das decisões ruins de Carol. E embora decisões ruins de personagens sejam o motor de grandes obras, aqui o coletivo, às vezes, parece passivamente demais, facilitando excessivamente a vida da protagonista para que o roteiro ande.
A profundidade temática, no entanto, sustenta a experiência. A discussão sobre o valor humano na visão da mente coletiva é fascinante. Se a verdade é apenas factual e destituída de emoção, o que resta? A incapacidade de ler de mentir não é virtude, é falha de programação. E Carol luta contra isso. A menção a Camp Freedom Falls, o acampamento de conversão da juventude dela, traça um paralelo direto. A união é apenas uma versão cósmica e eficiente daquela tentativa humana de consertar o diferente. E a recusa dela em ser convertida é uma defesa da identidade. Mas Ósea lança o argumento final. Nós sabemos como é ser você, mas você nunca foi uma de nós. Ou seja, Carol resiste baseado na ignorância, no medo do desconhecido, enquanto a união argumenta que possui a visão completa. É um dilema filosófico excelente. A resistência de Carol é nobreza ou apenas uma teimosia egoísta? A série parece sugerir que a resposta está na ação, e a ação de Carol é brutal. A tensão sexual e emocional entre Carol e Ósea adiciona uma camada extra a tudo isso. Carol não está torturando um inimigo qualquer, está machucando a única criatura que demonstrou compaixão real por ela nesse novo mundo. A injeção da droga configura uma violação íntima, uma traição, e assim Carol destrói a possibilidade de conexão em nome da missão, escolhendo a solidão da agência em vez do conforto da submissão. E o custo é alto. O final com o coro de Por favor, Carol reforça que a verdadeira ameaça no universo de Vince Gilligan raramente é um monstro externo. O monstro é a complexidade humana. O monstro é o que se faz quando se acha que está certo. Carol obtém as respostas, mas quase mata Ósea e perde talvez o último resquício de paz de espírito que possuía. Tecnicamente, o episódio brilha nos detalhes. O uso de objetos como símbolos, como o quadro branco que muda de anotações de livro para investigação, ou o cronômetro de Manolos tentando impor ordem ao caos, demonstra um cuidado narrativo. Mas ao final, Por favor, Carol deixa a sensação de ser um prato cheio onde faltou um tempero na construção do universo. Um episódio que brilha no desenvolvimento de personagem, transformando Carol de vítima em predadora, mas que deixa a desejar na coesão da ameaça sci-fi. A gente sai dele sabendo muito mais sobre quem é Carol e do que ela é capaz, mas com a percepção de que a série ainda guarda cartas demais sobre o funcionamento dessa união, o que pode tornar a experiência um pouco frustrante para quem espera respostas um pouco mais concretas. Em última análise, é um capítulo sobre o preço da verdade. Carol comprou a verdade, mas a moeda de troca foi a sua própria alma. A série sugere que a humanidade, com toda sua dor, falhas e egoísmo, é preferível à perfeição anestesiada. Contudo, Carol é a prova viva de que defender essa imperfeição pode ser um processo grotesco de se assistir. É um episódio corajoso que força o olhar para a protagonista não como heroína, mas como um ser humano falho, quebrado e agora perigoso. Resta continuar acompanhando. A promessa de reversão é um plot device poderoso demais para ser ignorado, mas é necessário manter a guarda levantada. A série precisa equilibrar essa balança entre o drama intimista e a lógica desse novo mundo, sob o risco de virar apenas um palco de luxo para atores gritarem no vácuo. Agora veremos se Pluribus consegue acompanhar esse espaço nos próximos capítulos.